Boa noite, meu povo. Boa tarde, bom dia. Como é que estamos? Deus abençoe vocês. É bom estar aqui novamente com vocês, né, em mais uma videoaula. Dessa vez, tratando também de processo trabalhista, nós vamos tratar de competência territorial. Então, vou fazer uma breve análise do artigo 651 da CLT, que diz, regra geral, que a competência das varas do trabalho será determinada pela localidade da prestação do serviço, independentemente do local em que a parte ela foi contratada. Esse é o texto do caput do artigo 651. Meu povo, essa é a regra. Vossas excelências sabem que a gente tem a possibilidade, em virtude do princípio da proteção, de flexibilizar essa regra estabelecida no artigo 651. É necessário que a gente entenda, por exemplo, digamos que um empregado ele foi contratado aqui em Vitória para trabalhar em São Paulo. E lá ele prestou os serviços. Foi demitido, teve que voltar, pois não tinha condições de se manter na cidade de São Paulo sozinho, sem ninguém, teve que voltar para sua família aqui em Vitória de Santo Antão. Voltando, não recebeu nada da sua rescisão, recebeu só a passagem de volta. Ele necessita ingressar com a sua reclamação trabalhista, contrata um advogado de sua confiança aqui na cidade da Vitória de Santo Antão, e aí no momento da reclamação trabalhista, que é movida aqui na comarca de Vitória, a empresa em São Paulo é notificada para apresentar a defesa. Quando chega lá, ela constitui advogado, a reclamada constitui advogado, e 5 dias, né, da notificação, com 5 dias da notificação, esse é o novo entendimento após a reforma trabalhista, a parte reclamada apresenta exceção de incompetência. Apresentando a exceção de incompetência dizendo que o local em que deverá ser proposta a reclamação trabalhista será a comarca de São Paulo e não Vitória de Santo Antão, porque foi lá que prestou serviço, determinação do artigo 651. Você, a parte reclamante, será notificado para apresentar resposta à exceção de incompetência, apresentar defesa à exceção de incompetência, e logicamente você vai dizer que não há condições do empregado se locomover de Vitória para São Paulo para a realização dos atos processuais. Isso milita contra o princípio da proteção ao obreiro, parte mais fraca na relação trabalhista, e notadamente o magistrado ele pode flexibilizar o artigo 651 caput nesse sentido. Então você vai ter que contra-argumentar, tá? Então isso depende das coisas que vão aparecer no processo de vocês, se vocês forem advogados, enfim, forem juízes, e dentro desse viés vocês vão ter que fundamentar, tá certo? E o fundamento, via de regra, é no princípio da proteção ou princípio da dignidade da pessoa humana, se você quiser utilizar aí a Constituição Federal. Só que ponto importante são os parágrafos do artigo 651, que são as exceções que geralmente é o que cai em prova, tá? Então, a primeira exceção, ela trata do viajante comercial. Vamos ler? Parágrafo 1º diz, quando for a parte no dissídio, o agente ou viajante comercial, a competência será a vara da localidade em que a empresa tem agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado. E, na falta, então, critério de especialidade, primeiro eu tenho que observar a vara ou da localidade onde a empresa tem agência ou filial, e não existindo vara nesta localidade, será competente a vara da localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima desse domicílio. Então, meu povo, a gente está aqui tratando de viajante comercial. Muito simples. Toda vez que na prova cair lá um caso prático envolvendo viajante comercial, se a função do obreiro, e é para a função do obreiro que eu tenho que analisar no momento da análise da questão, se a função do obreiro for viajante comercial, você já sabe que a aplicação é do parágrafo 1º do artigo 651. Então, qual vai ser a localidade onde eu vou ingressar ou vou propor essa reclamação trabalhista? Na vara da localidade onde a empresa tem agência ou filial, tá certo? Se nesta localidade não tiver vara do trabalho, será a vara da localidade do domicílio do autor ou localidade mais próxima a esse domicílio. Então, parta do pressuposto que para responder com fundamento, com fulcro, com baldrame, né, com estribo, com spec, no parágrafo 1º do artigo 651, eu tenho que analisar a função do
empregado, se a função do empregado for de viajante comercial, aplico aí o parágrafo 1º, tá certo? No parágrafo 2º, eu estou falando aqui das competências das varas estabelecidas neste artigo, segundo parágrafo 2º, estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro. Então, o empregado que está trabalhando em agência da empresa ou filial da empresa em solo estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em contrário. Então, meu povo, veja só. Parágrafo 2º dá a possibilidade ao empregado que for brasileiro e entre aqueles países, por exemplo, o cara está trabalhando, o empregado está trabalhando lá nos Estados Unidos. E entre os Estados Unidos e o Brasil não existe nenhuma norma internacional, convenção internacional dispondo sobre competência, né, referindo-se a trabalhadores, ao exercício de labor, tá? Então não existe nenhuma norma internacional que a gente chama da norma supralegal, né, que é aquela que está acima da legislação, nesse caso aqui a CLT, abaixo da Constituição, então ela teria prevalência nesse desiderato. Então, se houver uma norma dispondo, a norma internacional dispondo sobre competência, é ela que tem que ser observada. O empregado, sendo brasileiro, ele pode colocar a sua reclamação trabalhista aqui no Brasil, mesmo que ele tenha trabalhado no exterior, tá? Então, a questão que se pergunta é, qual seria essa localidade? Então, via de regra, meu povo, eu sempre utilizo aquele critério de alguns doutrinadores. Alguns doutrinadores dizem que haverá uma alternativa, tá certo? Ou seja, ou na localidade onde essa empresa estrangeira tenha no Brasil agência ou filial, seria nesta localidade, ou na localidade do domicílio do reclamante, do autor. Então assim, a gente fica, via de regra, na vida prática, geralmente vai ser no local, na vara da localidade do domicílio do autor, né? Já que ele estava trabalhando no estrangeiro, então via de regra, quando ele retornar, o local do seu domicílio seria o local ideal. Agora, fica a questão para vocês referente qual a norma de direito material a ser aplicada. A norma de direito material a ser aplicada no caso. Já que ele trabalhou no estrangeiro, digamos no caso nos Estados Unidos, a norma trabalhista dos Estados Unidos não é a mesma norma trabalhista do Brasil. Então, qual a norma trabalhista a ser aplicada neste caso? Então, a gente vai ter que analisar uma legislação específica nesse sentido. Então, se vocês forem comigo lá na Lei 7.064/82, que teve redação dada pela Lei 11.962 de 2009, ela trata das exceções ao princípio da territorialidade no tocante a trabalhadores que foram trabalhar no estrangeiro. E aí a gente tem dois casos, tá? Ou o cara, ele iniciou o contrato de trabalho aqui e foi transferido para o estrangeiro, para o exterior, ou ele começou a trabalhar diretamente lá. O que é que diz essa lei? Essa lei diz que se ele foi contratado aqui para iniciar o contrato de trabalho lá, aplica-se a norma de direito material estrangeira, tá certo? Em contrapartida, se ele iniciou o contrato de trabalho aqui e foi transferido para o estrangeiro, aplicar-se-á a norma brasileira se for mais favorável. É o que a gente chama, né, de aplicação da teoria do conglobamento mitigado, lá que vocês podem observar no livro de Maurício Godinho Delgado, que eu também já citei para vocês e indiquei, tá certo? Vocês vão encontrar isso nessa legislação, lá no artigo 2º, no artigo 3º e no artigo 14, tá? Então analise aí, artigo 2º, 3º e 14 da Lei 7.064/82, que eu vou colocar no material que eu vou preparar para vocês de competência territorial, tá certo? Próximo vídeo eu vou tratar, não vou tratar nesse vídeo mesmo, não vai ficar tão longo, porque eu vou tratar rapidamente aí do parágrafo 3º. O parágrafo 3º trata do seguinte: e se tratando de empregador que promova a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços. Meu povo, veja, empregador. Então, o parágrafo 3º, estou falando da atividade realizada pelo empregador e não lá no parágrafo 1º que a gente viu que é a atividade realizada pelo empregado. Parágrafo 3º, empregador.
para a função, o exercício da atividade do empregador. Parágrafo 1º, a função do empregado, que é a de viajante comercial. Parágrafo 3º, empregador que realiza as atividades fora do local do contrato. Exemplo, circo. Exemplo, empresas de eventos, tá? Eventos agropecuários, circuito de vaquejada, circuito de rodeio. Então, parta do pressuposto que essas atividades serão realizadas em várias localidades. Então, eu sempre dou um exemplo na sala de aula, né, dos alunos que estão se formando, que contratam uma empresa de eventos para realizar os seus eventos festivos do final da graduação. Vocês aí não esqueçam de me convidar para a sua graduação, né, para as suas festividades, por favor. Então, a partir do momento em que essa empresa, localizada em Recife, é contratada, ela vai realizar os eventos em várias localidades. Então, vai realizar o culto ecumênico em Pombos, vai realizar a colação de grau em Vitória, vai realizar o baile em Recife. Então, várias localidades. Esses empregados vão se deslocar para essas localidades. Então, eles prestaram serviço em várias localidades. Então, qualquer uma dessas localidades, é o que diz o parágrafo 3º, ela será competente para a propositura da reclamação trabalhista. Beleza, meu povo? Então, tá aí um resumo bem prático para vocês de competência territorial na Justiça do Trabalho, artigo 651. Forte abraço, até o nosso encontro físico, pessoal, quando acabar essa agonia, se Deus quiser. Deus proverá.